Ao som da Banda Gama, nós começamos o Rede de Olhares de hoje pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Viajar, conhecer outras culturas, pessoas e ainda por cima mergulhar em uma língua estrangeira. Tudo de bom, né? Só que para passar por todas essas experiências é necessária uma coisa: planejamento. Então não perca o Rede de Olhares de hoje, porque ele começa agora e o nosso camaleão já está de malas prontas para falar sobre intercâmbio. E para sabermos como organizar, como planejar esse intercâmbio e também saber as opções disponíveis hoje no mercado, a gente recebe hoje aqui nos estúdios do Rede de Olhares representantes de agências de Caxias do Sul e também intercambistas que vão falar um pouquinho dessa experiência para a gente. Além, é claro, de você que está em casa. Envie suas dúvidas para a gente pelos nossos canais de interatividade. Tem o Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV ou ainda o nosso e-mail e telefone 3218-2194. Já está arrumando as malas, pensando de repente em fazer um intercâmbio? Tira as dúvidas então com a gente aqui, interaja com o pessoal no estúdio hoje, que a gente vai começar esse bate-papo agora então com a Rafaela. E eu quero saber, Rafaela, quais as opções hoje que a gente tem disponível no mercado e que o pessoal pode procurar, de repente, se interessar em alguma área específica? Certo. Boa tarde, pessoal. Agradecemos a oportunidade, então, de estar aqui. Então, os programas de intercâmbio disponíveis hoje, eles têm uma gama bem grande. Então, nós oferecemos cursos no exterior, programas de trabalho, programas que combinam estudo e trabalho, férias inteligentes para adolescentes, aproveitarem a época das férias para estudar inglês e também passear. Oferecemos o programa de High School, que é para jovens de 15 a 18 anos cursar um semestre ou um ano do ensino médio. O programa de Au Pair, que é para meninas, mulheres trabalharem, né, como babá em vários países. E também programas apenas de trabalho remunerado e trabalho voluntário. E quais os estilos mais procurados nas agências aqui de Caxias? Hoje em dia, os programas mais procurados são de estudo e trabalho no exterior, que combinam estudo e trabalho. E vocês têm números de quantas pessoas têm viajado, têm procurado o intercâmbio aqui na região ou no país? A gente crê que a gente manda em torno de 1.000 estudantes, né, da Serra Gaúcha por ano, contando todas as agências, mas esse é um número aproximado, em torno de 1.000 estudantes. Muito bem, obrigado. E uma dessas pessoas é a Marília, hoje está aqui no programa com a gente. Marília, você procurou um estilo que é o de Au Pair. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, quanto tempo você passou lá? Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu fiquei 2 anos de Au Pair em Ohio, nos Estados Unidos, no topinho, lá no fundo dos Estados Unidos. E eu passei esse tempo todo com a mesma família. Eram 4 crianças, trigêmeos e uma menina. E foi uma experiência sensacional. Eu indico para todo mundo, já mandei amigas, já mandei muitas conhecidas para lá para fazer esse programa, que é um programa que ele aumenta, na verdade, a tua cultura e o teu conhecimento sobre o lugar onde tu vai estar. O que está inserido dentro da atividade de Au Pair? Tudo que se relaciona à criança é da parte da Au Pair de fazer. Então, levar para a escola, acordar, dar banho, alimentar, almoço, café e janta, dependendo do horário da Au Pair, ajudar a fazer o tema, buscar e levar de alguma atividade extra da escola. Então, tem futebol, leva para o futebol, tem alguma coisa para fazer, leva para fazer. Então, tudo que é relacionado à criança, a Au Pair é responsável durante o turno de trabalho dela. E durante esse período você fica residindo na casa da família, então? Sim, tu reside com eles. Tu tem o teu espaço, tem o teu quarto. Dependendo da casa, dependendo da família, tu tem até sala, tu tem um espaço que é só teu. Então, é bem bacana. Mas tu reside, tu se alimenta junto com eles. Existe limite de idade para trabalhar como Au Pair? Eu sei que em algumas agências, sim. Eu sei que tem a Au Pair na América, ela trabalha com uma idade de 27 anos. Mas a Au Pair Care, que é uma outra agência também grande, que tem aqui em Caxias, que é vinculada com a Au Pair Care, no caso dos Estados Unidos, eles não têm limite de idade
Para alguns países também não tem limite de idade. Mauro, aqui em Caxias como é que funciona? As agências elas exigem uma idade específica e também sexo específico para trabalhar como au pair? O programa de au pair ele é mais difundido no sexo feminino, né? A minha agência, no caso, a Intercâmbio, não trabalha com au pair para o público masculino. E como ela bem definiu, existem sponsors, que a gente chama, né, que são organizações nos países que fazem o recrutamento das au pairs, que possuem, então, as regras específicas, né? Como ela comentou, a au pair na América é 27 anos, a au pair care é 26 e por aí vai, né? E normalmente quando tu vai fazer essa atividade de au pair, já está estabelecido, por exemplo, o período de folga em que essa pessoa tem também? Sim, sim. É algo que previamente a intercambista ou o intercambista que está indo participar já sabe que ele tem uma carga horária para ser cumprida, né? O intercambista ele tem que estar ciente de que é um intercâmbio de trabalho e que ele tem que cumprir com as obrigações dele. Ele não pode simplesmente chegar lá na família e dizer, hoje eu quero folga, vocês me conseguem. Não, ele tem toda uma rotina estabelecida e que eventualmente pode ter alguma flexibilidade, mas aí é algo que na vivência, né, no dia a dia, a intercambista de au pair vai ter isso com a família dela, né? Tá certo. A gente vai saber agora, conhecer a experiência de uma estudante aqui de Caxias do Sul, uma estudante de comércio internacional que está nos Estados Unidos há pouco mais de um mês, fazendo justamente o intercâmbio. E eu conversei com ela por Skype e ela conta um pouco dessa experiência para a gente agora. A ideia do intercâmbio já é bastante antiga, faz muito tempo que eu quero visitar outros países. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 2010. E depois disso eu fiquei pensando que eu precisava fazer aquilo de novo e por mais tempo. Aí eu comecei a procurar várias oportunidades. Eu não vim com inglês fluente, está melhorando um pouquinho a cada dia que passa. Eu pensei que se eu ficasse esperando o meu inglês ficar fluente, eu nunca ia viajar, até porque o inglês só fica fluente mesmo quando tu tem a experiência de morar em um país que fala a língua que tu está aprendendo. Estou fazendo 5 disciplinas. Essas 5 disciplinas, depois quando eu voltar, eu vou falar com o coordenador do meu curso, vou reaproveitar essas disciplinas, então eu não vou atrasar a minha vida acadêmica. E estou conseguindo me virar. As aulas, no início eu tinha um pouco de medo, já que as aulas iam ser completamente em inglês, mas dá para entender bem tranquilo. Os professores entendem que existem alunos internacionais que não são fluentes na língua, presentes na aula. Os primeiros desafios é não ter os pais junto com a gente, porque tem muita coisa que que eu não era acostumada a fazer, como lavar roupa, todas essas coisas. A comida está sendo um choque cultural e locomoção um pouco, porque aqui a gente não tem carro, a gente anda de bicicleta, a gente tem que se virar, fazer tudo sozinho. Olha, a dica é pesquisar muito sobre o lugar que se quer ir, sobre como vai fazer para viver, como vai fazer para comer, para se locomover. Tudo isso é muito importante. Mas dar a cara a tapa e não ter medo, eu acho que é o principal, porque às vezes a gente tem aquele medo, eu não vou conseguir me virar, não vai dar certo. E se a gente pensar isso, a gente nunca vai sair do chão. Tá aí então. Ney, essa relação que a universidade também tem com outras estrangeiras possibilita justamente, como no caso dela, esse aproveitamento, né, de cadeiras também e possibilita essa experiência, né, da pessoa no estrangeiro. Boa noite. Exatamente. O que acontece é o seguinte, hoje o intercâmbio ele está bastante difundido no meio acadêmico e a nossa intenção é que seja cada vez mais difundido e cada vez mais aproveitada esta oportunidade que a instituição concede aos seus estudantes. Hoje nós podemos considerar que dificilmente uma outra experiência possa agregar tanto na vida acadêmica de um estudante, tanto na vida acadêmica dele, quanto na vida profissional e ainda na vida pessoal dele. Até o depoimento da Marília, né, e do colega também, acho que ajudam a enriquecer e a trazer justamente essa ideia, né,
que o estudante que faz um intercâmbio, que realiza um intercâmbio, ele vai ter essa experiência, ele vai ter essa lembrança para a vida inteira dele. E o que contribuiu esse intercâmbio na vida acadêmica, na vida pessoal dele, na vida profissional, é sem sombra de dúvidas um grande diferencial. Obrigado, então, Ney. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre cultura, falar um pouquinho sobre música. Vou conversar então aqui com o Gabriel e o Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Falando da banda Gama aqui, né? A banda de Caxias do Sul. Hoje a gente está com só 2 integrantes, eu e o Guilherme. Tem mais 2, né? Tem mais 2, o nosso São baterista 4 e o baixista. total. Eles não puderam vir, então a gente veio representar um pouco, né, da nossa música. Pessoal, aqui, que né? tipo qual é o estilo de música de vocês? Vocês trabalham mais com autoral ou não? Então, no momento, como a gente tem um tempo muito curto de banda, um ano e meio, nem isso, a gente está trabalhando muito com cover, tocando em bar, fazendo dando essa proposta. Mas a nossa proposta inicial, desde o começo da Gama, é fazer o nosso som autoral mesmo, som próprio. Então vai começar a partir de agora, nosso final do ano. E falando em tocar, vocês já estão com shows marcados também aqui na cidade? Sim, a gente tem um show agora esse sábado no Marechal. A gente tem sexta-feira que vem também no Parador 621, na Colhendo Sorriso, um bar novo que abriu agora. E no São Patrício. A gente tem um show também no sábado que vem, então tá meio corrida a coisa, a gente tá bacana, tá legal. Tá certo. E vocês já fizeram intercâmbio ou não? Não, intercâmbio não. Não penso em fazer? Agora não, mas talvez... Mais pra frente? Se dedicar à carreira, então, agora? Aí. Nós vamos ouvir o que agora, então? Agora a gente vai tocar um som do Cidadão Kane, que todo mundo conhece. Vamos ver. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal, que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desse que estuda demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. E eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar. E ela se formou há pouco tempo, quem tocou na formatura fui eu. E ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tem um tempo dou uma passada lá pra ver como estão. Se estou na zona norte, pego a estrada do Forte pro meu irmão. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu à beira do mar. De hoje, falando sobre intercâmbio. Se você tem dúvida, está arrumando as malas, ainda tem dúvidas para onde vai, como fazer, envie para a gente pelos nossos canais de interatividade que ainda dá tempo. Tem o Twitter, o Facebook ou ainda o nosso e-mail e o telefone 3218 2194. E eu volto agora para esse bloco, então, resgatando um pouquinho a nossa conversa, eu quero saber como escolher a cidade ideal. Rafaela, pode ser contigo. Pode.
Então, vai muito do perfil de cada estudante, né? Nós, da agência, a gente sempre procura fazer um diagnóstico do que o aluno está buscando. Então, a gente leva em consideração muito a idade, qual é o objetivo dele, o clima, se ele gosta de frio, se ele não gosta, se ele prefere uma cidade pequena e uma cidade grande. Então, a partir desse diagnóstico, a gente oferece algumas opções, mas sempre levando em consideração os interesses e o perfil de cada estudante interessado. Hoje a gente trabalha, a maioria das agências trabalha com mais de 60 opções de países para fazer intercâmbio. Então a gama é muito grande, tem várias oportunidades. Ney, nesse ponto a receptividade é bem importante, né? O que é melhor para o estudante? Optar por casa de família, por alugar um apartamento ou, de repente, aquelas hospedagens destinadas a estudantes? Bom, isso depende do objetivo de cada estudante também, do tipo de pessoa, né? Aproveitando a pergunta essa que a Rafaela respondeu, o nosso aconselhamento tem sido para que o estudante vá para onde bate o coração, né? É fundamental considerar que ele vai ter que estudar o idioma do país, né? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Depende do objetivo, depende da situação, né, do que o estudante pretende. Né? Então, dependendo do tipo de pessoa que ele for, ele vai optar. Do perfil dele. Do perfil. Que escolhe a cidade, inclusive aonde ficar também. Onde ficar também. Onde ficar também. Muito ele é bem. livre para isso no intercâmbio, ele pode optar. Então a gente vai conhecer agora um pouquinho o Guilherme, que ele está no Canadá. Eu conversei com ele também por Skype. Ele vai contar um pouco dessa experiência de organizar essa viagem e também da chegada no Canadá. Olha só. Isso é um sonho que eu tenho faz muito tempo, desde que eu terminei o ensino médio, né? Eu tenho vontade de fazer intercâmbio. Em abril desse ano, eu comecei a estudar de novo essa ideia. E comecei a ver que, primeiro, pesquisar países, enfim, gostei do Canadá por ser um país bom para estudo e ser mais viável financeiramente para fazer o curso de inglês hoje, né? Eu já trabalhava faz mais de 2 anos, já que eu trabalho, e conversei lá, enfim, e no final consegui uma licença de 6 meses da empresa. Então eu tive que, na verdade, trancar um semestre de faculdade, tranquei esse semestre todo e retorno no começo de final de janeiro, começo de fevereiro. Não é fácil ficar longe de casa, ficar longe de todo mundo, né? Mas a gente se acostuma. Tô com 40 dias aqui, então tu começa a se acostumar com a alimentação diferente, tu já começa a se acostumar com as pessoas diferentes, tu já não olha diferente para as pessoas, já começa a se habituar. Eu digo para quem eu tenho vários amigos que têm vontade de fazer intercâmbio e o que eu falo para eles é isso: se tu tem vontade, tem condições, vai e faz, porque não deixa que o medo te impeça de fazer, porque o medo não deve ser uma barreira para te não fazer intercâmbio. Muito bem. Ismael, tu concorda com o Guilherme? É fácil se adaptar num país estrangeiro? Então, boa noite. Na verdade, assim, é como o Guilherme falou mesmo, assim, vai muito da tua intenção. Tu tem que ir aberto para conhecer novas culturas, para descobrir uma nova comida, enfim, porque realmente, se for naquela coisa muito fechado, né, se tu for muito fechado, por exemplo, eu fui fazer trabalho voluntário, então se tu fosse só pensando em ir lá trabalhar no hospital, enfim, de repente tu não consegue te abrir tanto, não consegue ter contato com as pessoas, com aquela cultura local. Mas realmente, acho que a partir do momento que tu tem a ideia de fazer um intercâmbio, tu já está mais aberto a esse tipo de situação, né? A conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, enfim, a desbravar aquela situação, né? Tu ficou um período relativamente curto, né? Sim, na África sim. do Sul. Isso, eu fiquei na Cidade do Cabo, eu fiquei 3 semanas lá. E como é que foi para ti essa experiência? Tu já pensa em fazer um outro intercâmbio, de repente, um pouco mais longo? Então, eu fiz um intercâmbio em 2013, também relativamente curto, de 1 mês que eu fiquei em Nova York. Aí eu fui só para estudar.
E agora, no ano passado, eu fui, então, para Cape Town. E aí eu fiquei 3 semanas lá, então, trabalhando, né, nesse hospital, fazendo trabalho voluntário. Sim, eu pretendo fazer um outro intercâmbio, enfim, de ficar de 6 meses a 1 ano fora. Só, como tu comentaste, né, exige bastante preparação. A gente tem que fazer toda uma programação, afinal de contas, tem um custo isso, né? Então, assim, ficar de 6 meses a 1 ano, eu já terminei a faculdade, mas aí a gente precisa provavelmente dar uma pausa no emprego, enfim, exige uma série de programações que a gente tem que fazer antes. Ou seja, que a pessoa justamente precisa se planejar antes. Sim, exatamente. Muito bem. Quero saber agora, Ney, também Rafaele, que vocês digam assim, ó, antes da pessoa arrumar a mala, o que ela precisa providenciar, no que ela precisa pensar? Primeiro de tudo, providenciar o passaporte, né? Isso é a coisa mais básica, né? Depois, em relação ao planejamento da viagem, que é algo fundamental e que é do nosso dia a dia nas agências, de saber o que ele vai encontrar, né? É algo que as agências também auxiliam muito, porque daqui a pouco existe alguém que tem o sonho de ir para a África do Sul, como o Ismael, ou alguém que quer ir para o Canadá, ou quer ir para a Irlanda, mas o que é a Irlanda? O que é o Canadá? O que eu vou encontrar lá? Né? Daqui a pouco, é o meu sonho ir para o Canadá, mas aí você sabe que se você for em janeiro, você vai provavelmente se enterrar na neve? Não, eu odeio neve, então são coisas que a pessoa tem que se preparar antes de fazer uma experiência e também é um papel nosso enquanto agência de mostrar todos esses lados, né? Os prós e contras de um destino ou outro em relação a uma época ou outra, né? Isso é o fundamental, assim, básico, primordial, assim, de início para dar o pontapé inicial para uma viagem, né? Muito bem. Rafaela, e os benefícios de quem vai fazer intercâmbio, quais são? Bom, a gente sabe hoje que só falar um segundo idioma não é mais pré-requisito, né? O mercado de trabalho, o mundo profissional está exigindo cada vez mais que a gente tenha um segundo ou até terceiro idioma e, mais do que isso, a experiência internacional está sendo cada vez mais valorizada. Até pela própria questão que a pessoa sempre amadurece, a pessoa tem que resolver os seus problemas sozinho, vai conviver com pessoas de todas as culturas de outros países. Então, isso é muito importante para o nosso amadurecimento, né? Saber conviver com o diferente, com o novo, passar por situações diferentes sozinho também, sem ter o pai e a mãe, né, junto. Então, tudo isso, sem dúvida, traz uma bagagem cultural e emocional bem grande, e isso é cada vez mais reconhecido no mercado de trabalho, principalmente. E quem tiver outras dúvidas, acontece um salão nesse final de semana, no sábado. Queria que vocês fizessem um convite para quem está em casa, então, conferir lá com vocês também, tirar essas dúvidas que possam ainda surgir. Exato. A minha agência, a agência da Rafa e mais outras 2 agências, a gente está promovendo agora pelo 3º ano consecutivo o Salão do Estudante, o Salão do Intercâmbio de Caxias do Sul, né? Que é um momento ótimo para quem está pensando em fazer um intercâmbio ou para quem... mesmo quem já está decidido, porque nós vamos estar lá durante o sábado, das 14 às 19 horas, todas as 4 agências com seus estandes. A gente vai estar recebendo também escolas, organizações internacionais. Então, aquele aluno que pensa de ir para um determinado destino, no salão ele vai ter a oportunidade de beber direto na fonte, de falar com um representante de determinada escola que pode dar uma dica específica. Muito embora nós, agências, temos um bom conhecimento daquilo que nós vendemos, dos pacotes que as pessoas procuram, a oportunidade de daqui a pouco pegar uma dica bem específica sobre aquela cidade, uma dica de passeio, enfim. E nós vamos ter também no evento um espaço para palestras, né? Nós vamos ter uma palestra do British Council falando sobre o IELTS, que é uma certificação internacional necessária em muitos casos, né, para participar de programas acadêmicos, enfim. Vamos ter uma palestra sobre o Canadá e sobre a Nova Zelândia. Certo. Muita programação, então, para quem quiser conferir. Sábado, então, no Intercity Hotel aqui em Caxias do Sul. Obrigado pela presença de todos vocês, pelas experiências também que vocês passaram para a gente. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente deixa vocês na boa companhia da Banda Gama e a gente se vê numa próxima. Até mais!
todos os dias quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem.